A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Fico feliz de ver você aqui buscando ter essa fé inabalável e hoje nós vamos tratar do terceiro passo para se ter uma fé inabalável. Então, se você ainda não viu o primeiro e o segundo passo de como se ter uma fé inabalável, eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo e você pode estar acompanhando. Então, assiste lá os dois primeiros vídeos, os dois primeiros passos, porque um passo ele complementa o outro para que se tenha uma fé inabalável. É um degrau e você vai subir esse degrau, um de cada vez, ok? Para se ter uma fé inabalável, o terceiro passo é confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus, nós precisamos confiar em Deus para se ter uma fé inabalável. E para isso, nós precisamos já praticar o primeiro e o segundo passo. Nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra e exercitar a sua palavra, tendo assim uma intimidade com Deus, criando uma intimidade com Deus. Porque você vai ver que nesse processo em que você começa a conhecer a Deus, que você vai até Deus e decide a conhecê-lo por sua palavra, quem Ele é verdadeiramente, e você começa a ter uma intimidade com Deus, você vai começar a ter experiências com Deus. E essas experiências são fundamentais para fazer com que a sua fé ela cresça cada vez mais. Você pode pensar da seguinte maneira. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que há um tempo atrás ela passou por uma luta, por uma dificuldade. E aquela luta e aquela dificuldade aos olhos dessa pessoa, ela se tornou algo impossível de vencer, algo impossível de superar. Porém, todavia, essa pessoa hoje está no meio de nós e ela viu que aquele problema foi superado, foi vencido e que ficou para trás. Algo que ela pensou que para ela seria impossível e na verdade era impossível. A Bíblia nos diz que aquilo que é impossível para o homem, para Deus, tudo é possível. Então, quando você passa uma grande luta, quando você passa uma grande batalha, uma grande dificuldade, todos nós já passamos por isso, nós podemos compreender que quando nós vencemos aquela batalha, nós saímos daquele momento de aflição vitoriosos, nós podemos compreender que Deus ele é fiel. E muitas das vezes a gente nem ora a Deus e nem pede a Deus ajuda, mas Ele é fiel e nos sustenta e nos faz vencer. Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso livramento. A palavra de Deus diz que Deus ele é fiel para com o seu povo, que Deus ele guarda o seu povo e ele sustenta o seu povo, e que na hora da angústia e do sofrimento, Deus ele é um socorro presente nesse momento para ajudar o seu povo. A palavra-chave, o versículo-chave dessa parte, desse terceiro passo, nós podemos usar aquele do salmista. O salmista diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que eles não se abalam. Eles não se abalam porque eles confiam no Senhor. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, nós não somos abalados pelas coisas ao nosso redor, pelas dificuldades que aparecem, pelas lutas, pelos problemas. Por quê? Porque a nossa fé está colocada como uma confiança em Deus. Não depende da nossa capacidade, não depende da nossa força, não depende do nosso entendimento. Todavia, depende de Deus e da palavra de Deus. E quando você se relaciona com Deus e conhece Deus e cria essa intimidade com Ele, você vai descobrir esse caráter de Deus, essa área do caráter de Deus, que Deus ele é fiel. E você vai ver que a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Que a boca do Senhor falando, tudo que Ele fala acontece. Que a palavra dele não volta vazia, mas cumpre tudo aquilo que Ele ordenou. Então, quando Deus ele decreta algo, quando Deus ele fala algo, está no seu ser fiel. Deus ele não pode ser infiel. Deus ele não mente, ele não engana. Deus ele é a verdade e a fidelidade. Então, quando Deus promete algo para você, Ele é altamente fiel para cumprir. E a promessa de Deus depende unicamente de Deus para acontecer. Então você vai compreender, à medida que você for lendo a palavra, várias promessas de Deus. E essas promessas, elas estão sobre a sua vida. Quando você se coloca debaixo da obediência, quando você se coloca debaixo da direção de Deus, essas promessas vêm para a sua vida. E uma das promessas de Deus é que Ele guarda os seus, que Ele é fiel para com os seus, que Ele protege os seus. E essa palavra ela tem que ficar no seu coração. Você tem que começar a compreender que Deus ele é tão fiel
que se ele disser que ele vai curar você, ele irá curar você. Não depende se essa doença é maligna, é benigna, não depende se essa doença é rara, se ela não é rara. Depende da palavra de Deus. Deus se comprometeu e ele não pode voltar atrás da sua palavra. Se Deus diz que ele vai abrir uma porta de emprego para você, ele irá abrir uma porta de emprego para você, porque ele prometeu e ele é fiel, ele não vai mentir, ele não vai desonrar a sua palavra. Se Deus diz para você que ele vai libertar uma pessoa do vício, que ele vai libertar você do vício, Deus, ele é fiel e poderoso para cumprir. Então, nós acabamos percebendo que Deus, ele é sujeito a ele e que Deus honra a ele mesmo. Ou seja, Deus é sujeito à sua palavra. Se Deus disse algo na sua palavra, se Deus lançou uma palavra sobre você ou para você, essa palavra ela tem que se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir as suas palavras. Deus não é um mentiroso. Então, quando a gente entra na intimidade com Deus e se aproxima de Deus e vê que Deus ele é fiel desta maneira, e a gente, por experiências, porque é gradativamente, você vai ter que passar por situações, você vai ter que passar algumas experiências com Deus, cada experiência vai fazer um degrau para você aumentar a sua fé. Cada experiência que você passar com o Senhor vai fazer a sua fé ser aumentada. Ou seja, se você está passando por uma luta, ou passou, como eu já disse aqui, uma luta muito grande, e você venceu essa luta, você pode presumir, o Senhor foi fiel, Ele deu livramento. E isso aumenta no seu coração uma confiança, aumenta a sua fé. A sua fé, ela começa a transbordar. Então, um exercício que eu gosto de usar bastante para aumentar a minha fé na confiança com Deus é eu lembrar do meu passado, lembrar de situações que para mim pareciam insolucionáveis, situações que nunca iam ter solução, que nunca iam ter jeito, e ver que eu não fiz o mínimo esforço e no final Deus colocou todas as coisas no lugar. No final Deus resolveu todas as coisas. Então eu olho para cada situação dessa e a minha fé vai aumentando. A nossa fé, ela tem que ser tão forte, que a gente não deva nem temer a morte. É algo que parece estranho, mas é a verdade. Por que isso? Porque se Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz, Ele não volta atrás, Ele não mente, e tudo que Ele fala, Ele cumpre, uma das promessas do Senhor é que aqueles que estão em Cristo Jesus não morrerão, porque ainda que morra, tu viverás, tu ressuscitarás para uma vida eterna. Então, o crente, o cristão, ele tem que ter uma fé ao ponto dele não temer a morte, porque a promessa de Deus é que aqueles que morrerem com Cristo ressuscitarão com Cristo para toda a eternidade. Então, a nossa fé tem que atingir esse patamar, um patamar alto, porque nós somos seres humanos e realmente não temer a morte para nós é muito difícil, porque nós vemos que é algo que foge do controle de nossas mãos, mas nós entendemos que não foge do controle das mãos de Deus. E como Deus deu prova e testemunho dessa fidelidade, ressuscitando dos mortos o seu próprio Filho, o primogênito dos filhos de Deus, o primogênito dentre os mortos, Cristo Jesus. Ele ressuscitou a Cristo para nos mostrar que Deus ele tem o poder sobre a morte e sobre todas as coisas. Então Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então a situação que você vive, aquilo que você passa, não depende das condições ao seu redor. A solução dela não depende disso. A sua vitória não depende disso. Mas depende de você confiar que tudo está debaixo do controle poderoso das mãos de Deus. Que Deus ele tem o controle sobre a vida, sobre a morte e sobre todas as outras coisas. Então, quando você entende que esse Deus é tão fiel, tão maravilhoso, e você começa a confiar plenamente nele, você começa a colher frutos da fé, vitórias, coisas maravilhosas, você vive algo sobrenatural com Deus. Você já não vive com medo, você já não vive preocupado e angustiado, porque você sabe que tem um Deus fiel e poderoso.
Deus, ele diz que ele supre os seus, que a necessidade do seu povo ele supre, que aqueles que buscam ao Senhor, diz o salmista, não terão falta de nada, porque nós temos que provar que o Senhor é bom. Se nós já provamos que o Senhor é bom, aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nada, porque ele se compromete em sustentar a vida dessa pessoa. Então a gente tem que exercitar esse passo, confiança. Você tem que confiar em Deus. A situação pode estar difícil, o problema pode estar grande, mas você tem que olhar para ele crendo que Deus tem o poder para lhe ajudar. Se alguém veio através de Deus lhe dar uma palavra, lhe dar uma direção, lhe dizer algo, creia, porque Deus é fiel para cumprir. Se alguém veio amando de Deus lhe dar uma palavra de correção, ou uma palavra de bênção, ou uma profecia dentro daquilo que a Bíblia diz, creia, porque a promessa de Deus é verdadeira. A palavra do Senhor é fiel. O Senhor é fiel e verdadeiro. Então creia nisso. Comece a exercitar a sua confiança com Deus. Vamos fazer um propósito, vamos fazer um desafio, melhor dizendo. Você quer exercitar a sua confiança em Deus? Você quer aumentar a sua confiança em Deus? Se ponha de joelhos pela situação que você está passando no momento, pela dificuldade que você está enfrentando e ore a Deus e peça solução. Senhor, na tua graça, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor, com a tua fidelidade, dê solução a esse determinado problema que eu enfrento. Ou você pode exercitar de outra maneira a sua fé, a sua confiança em Deus. Como eu disse, lembrando daquilo que você já passou nessa vida. Eu tenho uma frase que eu digo, a minha esposa ela não gosta que eu ande muito tarde pela rua, né? Então ela diz para mim, amor, toma cuidado quando tu sair, pode acontecer alguma coisa. Aí eu tenho a dita frase para ela, né? Eu digo assim, amor, eu não morri antes, quando eu estava entregue no mundo, que eu fazia tantas besteiras, que eu era digno de morte e eu me colocava em situações de perigo e morte em todo o tempo. Deus me guardou quando eu não merecia, e não é que eu mereça, mas sou justificado em Cristo, mas quando eu desobedecia, que eu não conhecia Deus e não o seguia, Ele me guardou, me livrou de morrer inúmeras vezes, porque hoje eu temeria. Eu sei que um dia eu vou partir desta vida, mas a minha fé no Senhor é que eu só sairei desta terra quando Deus permitir. A minha vida está nas mãos do Deus Altíssimo, poderoso e soberano, dono e criador dos céus e da terra, o único que é digno de honra e o único que é digno de glória, em nome de Jesus. Então eu não tenho a que temer. E se eu passar pelo mal, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O meu Senhor, Ele é o meu ajudador e somente Ele é de quem eu preciso. Então é isso é uma fé. Você consegue sentir, você sente o que eu estou sentindo no momento? Isso é uma fé verdadeira. É quando você já não teme as coisas, porque você sabe que há um Deus que tudo pode na sua vida, meu amigo, que tudo faz para guardar você e proteger você. Nós vimos que o primeiro e o segundo passo, eles são mais teóricos, né? Que é ler a palavra, conhecer a Deus. O segundo é criar intimidade com Deus, é buscá-lo em oração, ler sobre Ele, ver quem Ele é, buscar ouvir pregações para que a fé comece a entrar em nós, né? Porque nós vimos lá que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a partir deste ponto, deste terceiro passo, as coisas se tornam mais práticas. Você sai da teoria e vai para a praticidade. Você tem que praticar. E isso depende de você. Esse ponto depende de você. Por quê? Porque você tem que escolher confiar em Deus. Você tem que escolher fazer prova com Deus. Você tem que escolher provar a fidelidade de Deus.
E você tem que falar com o Senhor e dizer: Senhor, me deixa ver a tua fidelidade, porque tu és misericordioso e aqueles que não merecem, que não são dignos de ti, tu és fiel com eles, porque isso está no teu ser, é o ser de Deus. É nisso que se baseia a nossa confiança em Deus. Ela não se baseia em nada mais do que no próprio caráter de Deus. Quando você conhece a Deus, fica muito mais fácil de você confiar em Deus. Imagine numa situação em que você acabou de conhecer alguém. Você levaria essa pessoa imediatamente para a sua casa e daria todas as liberdades para ela? Não. Você confiaria seus segredos mais íntimos para essa pessoa? Não, porque você acabou de conhecer essa pessoa, você não sabe como ela é. Mas a partir do momento em que você vai vivendo com ela e vai criando intimidade, ela se torna alguém de confiança. Alguém em que, se ela tiver uma alta confiança, você pode depositar a sua vida a ela. E assim é Deus. Na pessoa de Deus, nós podemos confiar. Na pessoa de Deus, nós podemos entregar a nossa vida nas suas mãos, porque Ele é altamente fiel e não há ninguém igual a Ele. A fidelidade do Senhor, ela não tem fim, ela é insondável, não tem como explicar. O que eu estou dizendo aqui é algo raso perto do que é a verdadeira fidelidade de Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus, temos intimidade com Deus e nos aproximamos da luz, que é Deus, e vemos que Ele não poupou o Filho dele para nos salvar, será que eu não posso confiar em alguém que pegou o seu bem mais precioso, aquilo que se mais amava, e entregou no meu lugar? Essa é a confiança que nós devemos ter em Deus. E você, tendo confiança em Deus, você começa a exercitar essa fé inabalável. Você começa a sair da parte teórica para a parte prática, em que você vai começar a viver coisas sobrenaturais, em que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: as situações não te abalam, tu não te espanta com nada, porque a paz que excede todo o entendimento estará convosco, porque mesmo no meio das dificuldades e tribulações você vai estar em paz, porque não depende de você, depende de um Deus que é capaz, que é fiel, justo e verdadeiro, onipotente, tem todo o poder. Então você pode ter uma fé e descansar em Deus, esperar em Deus, porque não depende de você, depende unicamente desse Deus. Então esse é o nosso terceiro passo na busca por essa fé inabalável. E volto a repetir as palavras do salmista. Grave isso na sua cabeça. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Você terá uma fé inabalável, confiando no Senhor. Você será como os montes de Sião, nada vai te abalar, porque a tua fé, a tua confiança está no Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, guarde e grave esse terceiro passo em você. Busque agora confiar em Deus, e uma boa ajuda para isso é você ainda continuar lendo a palavra e tendo intimidade com Deus, para que dentro da palavra você possa ver as promessas de Deus, porque Deus tem promessas para você, muitas promessas, e a maior de todas é que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crer em Cristo será salvo. Todo aquele que morrer com Cristo ressuscitará e reinará e viverá para sempre. Essa é uma das maiores, se não a maior promessa de Deus para nós. E se Deus é fiel nisso, Ele é fiel em todas as outras coisas. Conheça a Deus. Confie na fidelidade de Deus. Amém? E Deus te abençoe em nome de Jesus.